Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos, esse livro base aqui que nos norteia para os nossos aprendizados diários, e já vimos aqui também que nos norteia para o nosso desencarne também. Então, aqui para nós é o direcionamento básico para aprender por que estamos aqui, para onde vamos, como vamos. E assim, para nós começarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão, agradecendo a toda a espiritualidade amiga, os nossos anjos guardiães que nos guardam, que nos protegem e que nos auxiliam de estarmos aqui reunidos. Vamos agradecendo assim a nossa Maria Santíssima, a nossa Maria que nos acolhe todos os dias com seu manto azul de luz, e a seu Filho, nosso Mestre Jesus. Obrigada, Jesus, por estarmos aqui mais um dia reunidos para estudarmos, nos aprimorarmos com quem está aqui no nosso grupo e quem vai nos acompanhar pelo canal do YouTube, do Facebook e do CEF. Agradecidos a Deus por esta oportunidade, pedimos licença para adentrarmos ao Livro dos Espíritos para continuarmos os nossos estudos. Que assim seja, graças a Deus. Então, aqui vamos dar continuidade, que paramos na 192. E a 192, a gente está falando aqui da transmigração progressiva, né? A transmigração aí do espírito. Então, essa parte aí evolutiva, e é no livro segundo, capítulo 4, que está entre a pluralidade das existências. E a 192 é você, né, Suzelei? Suzelei? Pode fazer para nós a 192, Suzelei? Sim, por uma conduta perfeita, podemos vencer já nesta vida todos os graus e nos tornar espíritos puros, sem passar pelos intermediários? Não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que ele desconhece e nem pode compreender. Pode ser tão perfeito quanto a sua natureza o permita, mas esta não é a perfeição absoluta. Da mesma maneira que uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade, e um doente deve passar pela convalescência antes de recuperar a saúde. Além disso, o espírito deve adiantar-se em conhecimento e moralidade. E se ele não progrediu, senão num sentido, é necessário que o faça no outro, para chegar ao alto da escala. Entretanto, quanto mais o homem se adianta na vida presente, menos longa e penosas serão as provas seguintes. Então, ele está colocando que, por mais que o indivíduo viva uma vida fazendo sua reforma íntima, desenvolvendo suas qualidades, ele não chegou ainda a uma perfeição que nem ele mesmo conhece.
Então, existem qualidades que nós, seres humanos, ainda não desenvolvemos, ainda não conhecemos, por mais que, por mais que tenhamos uma conduta perfeita. Então, são qualidades que ainda a gente vai conhecer para desenvolver. E, além do mais, por mais precoce, por mais desenvolvido que o indivíduo seja, tudo é gradual. Então, ele deve passar pela infância, da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta. Ele cita também como doente, né? Que ele não sara de um dia para o outro, ele tem toda uma recuperação, toda uma convalescência. Assim é a vida do espírito para atingir essa perfeição. É uma coisa muito gradual, muito tênue, por mais que ele se reforme, por mais que ele se esforce. Além do mais, ele coloca que o conhecimento e a moralidade têm que caminhar junto. Então, não adianta você desenvolver o conhecimento e deixar para trás a moralidade, vice-versa. Então, é preciso que os dois sejam progredidos ao mesmo tempo, para que ele vá atingindo cada vez mais a perfeição. E o que ele coloca também é que quanto mais o homem se evolui, quanto mais a sua conduta for perfeita, nas próximas encarnações, ele terá menos provas, menos expiações, mas ele ainda não é um espírito puro, vai demorar muito para ele conseguir esse estágio. Daí ele vem na pergunta 192A. O homem pode assegurar-se nesta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Sim, sem dúvida. Pode abreviar o caminho e reduzir as dificuldades. Somente o desleixado fica sempre no mesmo ponto. Então, o que ele está colocando? Que para as existências futuras, ele pode cada vez mais diminuindo as suas provas e suas expiações no momento que ele se permita crescer, se permita desenvolver, que ele possa fazer sempre a sua reforma íntima. Caso contrário, se ele não se esforça, o que vai acontecer? Ele vai ficar sempre no mesmo grau. Então, todas as reencarnações, ele vai partir daquele mesmo ponto. É aquilo que a gente fala, às vezes, no centro, né? O Papa passe. Então, ele vai 1 ano, 2 anos, 3 anos, vários anos, e ele não faz um curso, ele não faz nada. Então, ele tem uma melhora no passe, é óbvio, né? Ele tem uma melhora por ir ao centro espírita, mas ele não está evoluindo, ele não está crescendo, ele está no mesmo ponto, porque ele não se esforça. Então, foi isso que eu entendi da 192 e 192A. Eu também, Suzele, na 192, o Kardec, ele pergunta, né, assim, se a gente pode dar um saltinho aí, né? Já pular algumas escalas, alguns graus, né? Então, a espiritualidade aí é muito clara, né? Diz que não, porque como em estudos aí anteriores, a gente já viu que a natureza não dá saltos e estamos inseridos nela. Então, o progresso, a nossa evolução é devagar. Ela é lenta, ela é morosa, né? Mas também vai depender aí de cada espírito. Por isso que a gente tem o livre-arbítrio, né? Então, a espiritualidade fala que vamos ter que passar por cada etapa, tanto que eles comparam aqui, né, da mesma maneira que uma criança, por mais precoce que seja, ela tem que passar pela juventude, né, pela mocidade, ela não vai de criança já para adulto. Então, essa comparação aqui que eles fazem, dá para a gente entender perfeitamente,
né? Então, a mesma coisa é o nosso espírito. E o que a gente deve sempre lembrar é que aquilo que nós conquistamos numa vida, as experiências, os desafios aí que tivemos, né? Tudo isso a gente vai levar para outra encarnação. Então, não se perde. Então, cada encarnação, conforme vai se depurando, vai trabalhando o espírito, na outra encarnação, ela vai se tornar um pouco mais fácil, porque você vai continuar da onde você parou, você não vai retroagir, né? Então você continua da onde parou. Então ter esse tipo de pensamento, para mim, me auxilia muito nesse meu processo de reforma íntima, né? Que é todo dia um pouquinho que a gente vai fazendo, né? Então, a gente lembrar que cada vez que eu me esforço para me melhorar, na outra vida vai ser um pouco menos penoso já, né, gente? Digamos assim. E na 192A, gente, quando eu li essa aqui, eu me imaginei no lugar de Kardec fazendo essa pergunta aqui por espíritos, porque ele já pergunta aqui, né? Ó, o homem pode assegurar-se nesta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Então, tipo assim, né? Ele já quis ali reduzir um pouquinho as penas, porque olha só, a gente já sabe a história ali de Kardec, o quanto ali, né, ele sofreu, ele passou por toda essa codificação, né, gente? Não necessariamente quem lê os livros, mas quem acompanhou aí até pelo filme, né, de Allan Kardec, essa trajetória, viu que não foi tão fácil, né, ser codificador, né, do espiritismo aqui. Então, olha só o quanto ele passou, então eu fico imaginando, né, ele fazendo essa pergunta aí para os espíritos. Então, assim, dá para preparar uma próxima reencarnação com menos sofrimento, né? E os espíritos dizem que sim, de acordo com o nosso esforço. Então, é para isso que a gente usa o livre-arbítrio, gente, para se melhorar cada vez mais um pouquinho. E é através do nosso esforço que a gente vai se depurando, vai trabalhando as nossas mazelas, né? Porque a gente já vai percebendo que também o sofrimento é fruto de nossas escolhas, né? Então, a gente já vai levando tudo isso como aprendizado. Pode falar, Cleide. Ah, continuando o que você está falando, na 192A, o que me chamou a atenção aqui foi a palavra desleixado, né? E, e eu acho que naquela época, eu não sei o que eles queriam dizer, mas hoje a gente sabe direitinho o que quer dizer, né? Desleixado. Porque hoje em dia, a gente tem muitas informações, a gente tem bastante vídeo, a gente tem bastante livros para estudar, né? Chico, tem as obras de André Luiz que são maravilhosas. Então, assim, para hoje, eu trago essa palavra desleixado, a falta de buscar, porque as informações estão aí. É só a gente clicar em no Google, ou pegar qualquer obra, qualquer livro, em qualquer centro tem livro para você pegar emprestado para estudar, né? Então, é tão fácil não ser desleixado hoje em dia, né? Buscar o estudo, e tem uma coisa simples, simples, mas muito, muito importante, que é começando a fazer o evangelho no lar. Eu acho que é o primeiro passo para não ser desleixado, é fazer o evangelho no lar, no meu ponto de vista, porque para mim eu acho que é um marco, é libertador, acalma, cuida da casa, cuida das pessoas que moram na casa, é maravilhoso o evangelho, sem contar que ensina, né? Porque o evangelho, ele fala das virtudes, né? E é por aí que a gente começa a reforma íntima, né? E aí, comentando sobre a pergunta 192,
vocês comentaram bastante, mas eu queria também dar a minha contribuição, né? Que os espíritos respondem, né? Que não tem como dar, como você mesmo comentou, né? Não tem como dar um salto, né? Porque existe uma escala evolutiva, né? A gente já sabe que não é fácil. A gente sabe, às vezes, quando a gente está fora da situação, só no imaginar, a gente pensa, isso é fácil, mas vai vivenciar aquilo, né? Vai vivenciar as amarguras, né? Carregar o piano, aí você vai ver se é fácil, se você vai passar na prova, né? E, e a gente já viu anteriormente que a gente só cresce por um caminho, né? E evoluindo de pouquinho em pouquinho. A gente fala muito dos exemplos da escola, né? Ninguém entra no primeiro ano da escola e no final do ano já sai um profissional, né? Vai passar para o segundo ano. Então, ninguém, não existe, nem a criança superdotada sai feita já sai um profissional depois que começa o primeiro ano, né? E a gente já sabe, né, gente, que para se depurar como espírito, a gente tem que ir vencendo as nossas inclinações, porque a gente nasceu, no princípio, a gente era simples e ignorante. E as adversidades vão aparecendo de pouquinho em pouquinho. Deus é tão bondoso que ele não joga tudo de uma vez. Então, a cada encarnação, a gente vai tendo dificuldades para ir se aprimorando, como a gente estudou lá atrás, né? E o aprimoramento, como ele falou aqui, é a moralidade e o conhecimento, né? As duas asas do pássaro, né? E só um exemplozinho que eu lembrei aqui quando a Suzy estava lendo. A gente tem um sobrinho, né? Ele é um serzinho que eu poderia dizer que é uma criança que, se existisse, entraria no primeiro ano e já sairia profissional. O Fefe. Ele tinha uns 4 anos. Aí eu comprei um carro, ele entrou no meu carro para conhecer e tal, né? Aí ele aí mexeu em tudo, virou para mim e falou assim: tia, a senhora me ensina a dirigir? 4 anos. Eu, claro, Fefe, eu vou te ensinar sim. Quando você fizer 18 anos, a tia vai ser a primeira pessoa a te ensinar a dirigir. Aí ele virou para mim e falou assim: mas tia, nessa idade eu já vou saber dirigir? Então ele não cansava nem os pedais lá. Então ele já queria aquela hora. Então você vê como que é, né? E o espírito, tem espíritos, como ele falou, que quer acelerar, mas tem os processos, né? Foi um pequeno exemplo que eu lembrei, eu acho que cabe bem na nossa história aqui. Coube sim, e ele já tá aí, hein? Prestes aos 18 e já sabe Foi, dirigir. já sabe dirigir, já fez o vestibular, passou na Unicamp, né? Só Então não tem o carrinho dele ainda e não porque sai não para quer, né? dirigir porque ainda não tem a carteira, A né? Tá carteira esperando, vai, tem que vai esperar fazer fazer. os Mas 18. realmente ele é muito esperto, muito bem lembrado, Cleide. E outra coisa também, antes de eu ir para 193, que sou eu, o exemplo que você deu, né? Porque tem muitas pessoas que às vezes não sabem por onde começar. E às vezes fala assim, né? Se acomoda nessa encarnação. E a gente não pode, né? E quando a gente vê alguém que está ao nosso lado fazer isso, eu acho que ali merece os bons conselhos. E falar, olha, realmente tem a internet que ajuda muito hoje, a gente tem que usar para o bem, né? E quando você falou do Evangelho no Lar, gente, é a primeira coisa e é tão fácil, tão acessível. E para quem nos acompanha aí pelo canal do YouTube, do Facebook do CEF, nós temos aí a playlist da Caravana do Evangelho.
E para auxiliar a nós e todos os outros corações aí, a gente faz de forma sequencial, para que auxilie também no entendimento, na compreensão dos textos que Allan Kardec ordenou ali para nós. Porque o Evangelho de Jesus é uma parte aqui do Livro dos Espíritos que fala da moral. Então, realmente nos ensina a viver aqui no planeta, né? Então, quem ainda não consegue fazer, pega as playlists, vai acompanhando, ali a gente já faz um estudo, e como a Cleide falou, o Evangelho no Lar, gente, realmente é a primeira lição, porque ela não tem uma atitude egoística, porque ela não vai beneficiar só quem faz, beneficia o seu lar, quem reside com você, se estende para seus familiares, vizinhos, amigos de trabalho. Então, realmente, é a primeira ferramenta, Cleide, muito bem lembrado. E agora vamos aí para 193, que sou eu. Pode um homem descer em suas novas existências abaixo do que já havia atingido? E os espíritos respondem: em sua posição social, sim. Como espírito, não. Então é interessante essa pergunta aqui de Kardec, porque ele quer saber, né? Em uma nova existência, né? Eu posso vir com menos do que eu sou agora, ou seja, esse aprendizado agora, eu posso vir menor em todos os sentidos, e a espiritualidade aqui, eles são bem claros na resposta, que ele pode decair na sua posição social, em termos materiais mesmo, gente, e a gente já viu que numa encarnação, você pode vir com seus conhecimentos com o espírito, mas você pode vir pobre, você pode vir rico, você pode vir numa classe média, né? Então, a gente já. Aquilo que a gente conquistou de conhecimento e de moral, a gente carrega. Então, por isso que ele fala, ó, como espírito, não. Aquele conhecimento, sim. Então, tem gente que até pergunta assim: ah, mas se o espírito ele não regride, por que nasce num planeta inferior? Isso não é regredir? E antes eu pensava isso também, né? Se a gente pode ir para outros orbes inferior, né? Então, aqui tá a explicação, porque a casa ela pode ser inferior, assim como eu citei. A gente pode vir pobre, pode vir rico, você pode vir morar num castelo, depois morar numa casa singela, né? Mas você leva aquilo que você tem de conhecimento. Aí, aquele conhecimento todo que você tem naquele planeta que vai inferior, talvez você não consiga colocar aqueles conhecimentos para andar, né? Para progredir. Então, vamos supor, a gente hoje está aqui no planeta, tem conhecimento da tecnologia, a gente está fazendo o nosso estudo aqui em grupo e online, através da tecnologia. Então, vamos supor, a gente não pode achar que todo planeta inferior é comparado com a Terra, né? Tem uns semelhantes e outros não. Então, vai que lá também não chegou a internet. Ele até tem aquele conhecimento dentro dele, só que ele não vai aflorar nem conseguir colocar em prática, porque ainda nem tem a internet, como que vai fazer um estudo online, né? Então, uma vez eu estava fazendo estudo e vi na revista Espírita que eles explicam mais detalhadamente sobre isso, mas eles falam mesmo, né, que o espírito, os espíritos não retrogradam, eles podem ficar estacionários momentaneamente, por um determinado tempo, mas se eles são bons, não significa que depois vai ser mal, né? Se ele é sábio, ele não vai se tornar um ignorante, e assim vice-versa, né? Então, o estado moral, esse estado moral, a gente vai levando para sempre progredir, né? E se tiver merecimento,
aí a gente vai passando por várias evoluções aí de acordo, né, com a nossa prova reencarnatória, porque cada indivíduo aí ele é único, né, gente? Então, se a gente vai vir na pobreza ou na riqueza, isso depende muito do seu processo, naquilo que você precisa. Era isso que eu ia comentar. Essa posição social também, ela vai incluir também a hierarquia, né? Por exemplo, na família, de repente, uma neta pode ser um espírito muito mais elevado do que a avó, né? Então, a questão cronológica, a questão da idade, né, dentro de uma família. Então, espíritos muito mais jovens, né, em idade cronológica, podem ser espíritos muito mais avançados, né, muito mais adiantados. Então, ele não há essa regressão. Então, a regressão no sentido da idade cronológica, social, ela existe, mas espiritualmente não. Ele sempre vai partir daquele ponto para frente ou estacionar, né? Tem que frisar bem isso, né? Isso mesmo, Suzele. Então, podemos ir para 194? Sim. Posso, Sim, Cleide, pode falar. é, eu também, eu penso assim que, como ele falou, né, que ele falou que na posição social, sim, assim como vocês mesmos falaram, né? Então, assim, por que na posição social o espírito, na minha forma de pensar, ele pode regredir? Porque, assim, tudo vai depender de como o espírito viveu na encarnação anterior, né? Porque ele pode ter sido uma pessoa preconceituosa, né? Uma pessoa rancorosa, uma pessoa avarenta, uma pessoa fofoqueira, né? Porque a gente sabe que tem essas mazelas da vida, né? Então, a gente sabe que tudo que a gente faz de ruim, a gente vai ter que reparar, né? Por exemplo, um preconceituoso, quando Uhum. ele vem, ele vai ter que, na próxima encarnação, lidar com aquele preconceito, ou ter um filho, ou ouvir aquela forma de preconceito dele, né? Para poder trabalhar, né? Um avarento, ele pode vir pobre, né? E então, assim, foi minha forma de ver como é que ele pode regredir na sua posição social. Agora, na forma como espírito, para mim, a decadência espiritual, realmente não, porque a gente já aprendeu que o que a gente leva no coração e na mente, a gente não perde, né? Porque são as bagagens que a gente leva com a gente quando a gente vai embora. E lendo isso daqui, eu lembrei muito de uma historinha que a Suzy contou para a gente. Eu só vou contar o finalzinho, porque não dá o tempo. É, lembra aquela historinha que a Suzy leu para a gente, que a pessoa, quando está indo para o céu, está indo com uma mala. Só que aí a mala, na hora que ele está indo, a mala abre, então o dinheiro, os tesouros dele vai abrindo e a mala fica, ele chega com a mala vazia. Então, quando ele chega lá, ele só chega com o que ele praticou e ficou guardado no coração e na mente. Então, tudo que ele adquiriu para melhorar o espírito, né? Então, ele só vai chegar lá com o que está aqui. Aí, eu fui até buscar, vou ler rapidinho, tá? Eu fui até buscar, porque tem uma parte na Bíblia que conta muito, fala muito bem sobre isso. É rapidinho, é só um pedacinho. Tá em Mateus, que ele fala assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós os tesouros no céu,
onde traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então, assim, eu acho que essa parte de Mateus aqui coube bem nessa pergunta que a gente leu, porque responde bem o que a posição social que pode regredir e o que a gente leva no espírito, que a gente adquiriu das virtudes que Jesus tanto pregou, que é que traça nenhuma corrói, ladrão nenhum rouba, que é o que a gente Exatamente, leva no Cleide. coração. Conhecimento ninguém tira. Não, é. Temos aí 6 minutos, mas acredito que dá para a gente fazer aí a 194. Pode ser, Sueli? Pode sim, vamos lá. Na 194, Kardec pergunta: a alma de um homem de bem pode animar noutra encarnação o corpo de um celiato? Aí os espíritos respondem, né, confirmando já o que foi falado: não, pois ela não pode degenerar, né, não pode regredir. Na 194, Kardec pergunta: a alma de um homem perverso pode transformar-se na de um homem de bem? Eles respondem: sim, se ela se arrepender, e então será uma recompensa. Aí Kardec faz aquele resuminho, tá aquela explicaçãozinha, né? Que não é sim, é uma bela de uma explicação. A marcha dos espíritos é progressiva e jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem do plano atingido. Nas suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um poderoso da terra pode mais tarde animar um humilde artesão, e vice-versa, porque as posições entre os homens são frequentemente determinadas para o inverso da elevação dos sentimentos morais. Herodes é rei e Jesus carpinteiro. Termina aqui, né? E esse exemplo que ele deu, tudo aquele, eu acho que ele fez um apanhado, né? Sobre evolução, como a gente pode. E o conhecimento chegou, nós não perdemos, não tem como voltar. Né? Eu acho que aqui o Kardec, bom, ele, sem palavras de definir, né? Então, é bem aquilo, o pássaro moral e o intelectual, né? E eu acho assim, isso da minha parte, um outro exemplo é o Chico Xavier, né? Ele na simplicidade é totalmente diferente daquela pessoa que a gente fala é doutor em conhecimento, mas que não honra a profissão, ele usa só para benefícios próprios. E o Chico, naquele jeitinho dele, todo mundo fala, é simplesinho, mas o espírito dele, eu acho que o amor que ele, sabe, tá assim, tá mais próximo, vai, de Cristo, vamos dizer assim, os ensinamentos que Cristo deixou. Então, para mim, os exemplos é Jesus é Jesus. O rei lá, o Herodes, dá tudo aí, ó, que o Kardec pôs, explicou. É isso mesmo, Suzeli, ou Sueli. Bem lembrado esse seu exemplo do Chico. Olha só, quando a gente fala assim, né? Porque normalmente a gente fala, Chico é um espírito evoluído. Olha, esse é realmente um grande exemplo. É um espírito evoluído, mas nessa última encarnação que a gente conheceu o Chico, ele veio na riqueza? Não.
Ele veio isento de problemas, enfermidades do corpo e dificuldades? Não. Veio uma pessoa comum com as suas dificuldades, né, de sobrevivência, teve as dificuldades com enfermidades, mas não, aqui esse exemplo ele prova muito bem que não é a posição que o espírito ocupa, e sim, né, o que ele tem no seu interior. E o seu espírito, ele continuou aí a evolução. Então, por isso, esse apanhado que você falou, que Kardec fez, realmente ele reuniu tudo que a gente estava conversando hoje, né? Que o espírito não retrograda, a posição social que sim. Por isso que ele mencionou aqui, né? Jesus veio como Jesus e Herodes veio como Herodes, né? E a gente já sabe qual é a história aí de Herodes. Então, só vou comentar rapidinho, eu vou pedir para a Cleide e para a Suzelei, vocês podem fazer no próximo encontro os comentários, mas só vou fazer um comentário rapidinho, que num estudo da Revista Espírita também eu vi, e assim, o espírito ele não retrograda mesmo. O que acontece que às vezes a gente confunde é o quê? Nessa encarnação, eu posso fazer mais alguns maus do que eu não tinha feito na outra. Mas por quê? Porque eu ainda sou um espírito em evolução. Então, aquele mal que eu estou fazendo hoje é porque eu ainda não tive a oportunidade na ocasião anterior de fazer. Então, ainda está aqui em mim, né? Então, é interessante a gente pensar dessa forma para a gente refletir. O espírito, ele não retrograda mesmo. E, gente, menos de um minuto, agradecemos a Jesus pelo nosso encontro de hoje e os nossos estudos, com muita paz e alegria. Até semana que vem, com fé em Deus.